Boa noite. Como estamos felizes por estar aqui na casa de Deus. Esse é um bom momento e você que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui orando para que Deus também lhe alcance. Aí onde você estiver, na sua casa, se torna a igreja, o local de adoração. Aproveite esse momento onde nós estamos aqui juntos buscando o nosso Deus. É bom estarmos aqui, quem está aqui presencialmente, nós sentimos o calor, né, da proximidade, estarmos juntos. Isso aí faz toda a diferença, faz toda a diferença. Queridos, vocês estão bem, né? Estão com frio ou não? Você sabe que lá em Mogi faz mais frio que aqui. E a minha cunhada mora em Guarulhos, eu não gosto de frio, eu sempre falei para ela assim, não gosto de frio. Quem gosta de frio, que fique com ele. Tem gente que gosta tanto de frio que fica gabando frio, e eu falo assim, tomara que o seu chuveiro queime no frio. Aí eu quero ver se eu gostar de frio. E aí minha cunhada me mandou uma mensagem agora dizendo, olha, aqui está congelando a alma, lá em Guarulhos. Está congelando a alma. Como está aqui? Aí eu mandei uma foto do clima, está 14 graus, está fresquinho, não está tão frio. Agora, se fosse lá em Mogi, meu amigo, os pés estariam gelados essa hora, a ponta da orelha você não conseguia tocar, a ponta do nariz, fica um negócio terrível. Quem gosta de frio, gente? Quem é que gosta? Gente, quem gosta de frio, acho que tem um parafuso a menos, não é possível. Brincadeiras à parte, nós estamos felizes porque estamos aqui juntos nesse calor humano, né? Deixa eu aproveitar um momento agora. Eu não falei ainda com os irmãos aqui de Boa Vista, da igreja do Boa, sobre um canal que eu tenho no YouTube. Eu gravo, irmã Josa, eu gravo o comentário da lição. Todos os dias entra no ar às 4 horas da manhã. É a maneira que o pastor tem de estudar a Bíblia com os irmãos da igreja. Eu quero estar dentro da sua casa, junto com você, naquele momento de devoção sua, num momento particular, espiritual. Eu quero participar desse momento. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender o texto da lição. Então, eu me esforço lá em casa para estudar o texto e comentar o texto, gravar um vídeo, para que você possa lá, na sua casa, ter acesso. E é essa maneira de eu estar mais próximo de você. Pastor, mas eu assisto o comentário da lição do pastor Dudu. Tá bom, assista, continua assistindo, não tem problema. Mas o pastor Leandro é que vai te visitar, não é o pastor Dudu. Não adianta, o dia que você tiver problema, quem que você vai recorrer a quem? Quem? Imagina. Ao pastor Leandro, estamos aqui juntos. Então, assista o pastor Dudu, assista o pastor, tem o pastor Nemuel China, né? Tem alguns aí bons, mas também assiste o pastor Leandro, porque o pastor Leandro vai falar da necessidade que você tiver aqui na igreja, porque eu conheço, nós vamos passar a conhecer essa realidade, tá bom? Deixa eu pedir, tá pronto lá, Júnior? Eu vou pedir para passar um pedacinho da lição de hoje, só para você ver o comentário, para ver se vale a pena você se inscrever no canal e receber aí essas mensagens todos os dias. Que a graça do Senhor Jesus alcance você nessa hora. É bom estar contigo mais uma vez nessa hora da sua meditação e juntos vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias e porque você faz esse trabalho valer a pena quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim a palavra de Deus vai se multiplicando. Obrigado de coração. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos juntos? Conselho para esposas cristãs. Deixa eu dizer uma coisa para você. Unidade da igreja é o foco da carta de Paulo aos Efésios. Uma igreja unida é uma igreja forte, é uma igreja cujo testemunho é eficaz. Agora, uma igreja fragmentada, que os irmãos não vivem em unidade, que eles se odeiam, que eles falam mal um do outro, é uma igreja que não terá sucesso no seu testemunho. Por isso, ele se preocupa como pastor, verdadeiro pastor dessa igreja, em orientar e exortar que essa igreja fosse uma igreja forte. Quer ver que no verso 21 do capítulo 5, ele vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
E aqui você percebe que o apóstolo Paulo só está fazendo eco às palavras e ensinamentos de Cristo, porque foi o próprio Cristo que ensinou isso. Ele diz: quem quer ser o maior, seja aquele que serve, né? Sujeitando uns aos outros. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então veja que essa temática, essa ideologia, ela tem que ser uma realidade entre nós. Precisamos considerar os outros, nossos semelhantes, superior a nós mesmos, e assim estaremos servindo a Cristo. E aí ele faz essa conexão de a igreja no seu corpo, na sua coletividade, ser uma igreja unida, com o que faz, o que torna real essa unidade, que é exatamente a unidade na família. Aí ele entra no assunto do relacionamento conjugal. No verso 22 ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você percebe que essa submissão não é aqui uma servidão, não é uma desculpa para que o esposo maltrate ou se coloque acima da esposa como se a ela fosse superior. De jeito nenhum. Diz aí que a mulher deve ser submissa ao esposo como ao Senhor. O Senhor aqui, Jesus, é o exemplo, é o padrão para que o esposo, o marido, deva seguir para ter a submissão da esposa. Veja que no verso para memorizar, diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, para quê? Para que ela fosse purificada, para que ela pudesse ser gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Ou seja, o amor de Cristo fez com que a igreja fosse cuidada de tal maneira que ela se desenvolve, que ela se fortalece, que de uma igreja defeituosa se torna uma igreja sem defeito, uma igreja forte, tá vendo? Então, o amor do esposo para com a esposa deve ser da mesma maneira como Jesus para com a igreja. Um esposo como Jesus, toda mulher terá alegria e felicidade de submeter a sua liderança, não vai ter problema nenhum. Matthew Henry foi um grande escritor e comentarista bíblico. Ele disse que a mulher não foi feita do pé do homem para ser pisada por ele, nem da cabeça para ser maior do que ele, mas foi feito, tirado do seu lado para ser semelhante a ele, e debaixo do seu braço para ser protegida por ele, perto do seu coração para ser amada por ele. E é isso que deve ser e prevalecer nos relacionamentos familiares. Quer ver? Essa ideia de que a mulher deve ser submissa ao seu esposo como ao Senhor se fortalece pelos próprios conselhos e outros conselhos que o apóstolo Paulo dá em outros lugares. Por exemplo, quando ele fala da relação de escravo para com o seu senhor, ele fala que o escravo deve ser fiel, deve trabalhar. Não somente quando o Senhor estivesse olhando, mas ser fiel. E ele justifica essa orientação no capítulo 6, versículo 7, dizendo assim, ó. Então, é só uma ideia, são 10 minutinhos, 9, 8, 12, de vez em quando passa um pouquinho de 10, mas é uma maneira que o pastor Leandro tem de chegar perto de você, entendeu? Eu acho que vale a pena, se inscreva lá no canal, vamos juntos, tá bom? Vamos comentar, e isso vai fazer com que a interação pastor e membro da igreja aumente cada vez mais, tá bom? Contamos aí com a participação dos irmãos na grande família do Lição Fácil, que já está quase 3.000 pessoas inscritas no canal. Seja mais um, tá bom? Ok ou não? Vamos nessa? Muito bem, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós leremos uma das bem-aventuranças. Eu vou pregar aqui todas as bem-aventuranças do capítulo 5, não hoje, mas hoje eu vou pregar sobre uma, e eu tive o privilégio, a alegria de escrever 8 sermões, se você pode contar aí, são 8 bem-aventuranças. Eu tive o privilégio de escrever, e quanta coisa maravilhosa Deus me ensinou ao pesquisar esse tema das bem-aventuranças para escrever esses sermões. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você também nessa noite. Nós leremos o versículo 4, capítulo 5 e o versículo 4, mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos para nós orarmos mais uma vez.
Vamos juntos? Querido Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Estamos aqui na Tua casa, viemos para Te adorar, viemos para ouvir a Tua voz. Pai, não permita que saiamos daqui carregando no coração filosofias humanas, porque elas não trazem muito benefício. Por favor, Senhor, faça que um ser humano diminua e que Cristo seja exaltado agora e que Tua palavra, somente a Tua palavra, reine poderosamente no nosso coração. Fale a nós e nos alimente a alma, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 4, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre lágrimas. Quem é que já não derramou algumas lágrimas, né? Eu não sou estatístico, mas eu não preciso de nenhuma ciência estatística para comprovar que todo ser humano nesse planeta já chorou ou ainda irá chorar. Quando nós nascemos, adivinha o que a gente faz pela primeira vez? Chora. Quando nós morremos, adivinha o que acontece ao nosso redor, ao redor do nosso caixão? Pessoas chorando. Entre um evento e outro, entre o nosso nascimento e nossa morte, nós passamos por momentos de desilusões, de choro, de frustração, de tristeza que nos levam às lágrimas. Bom, nós choramos por vários e diversos motivos. Tem gente que chora de tristeza, e tristeza é uma boa razão para se chorar. Quando está triste, derrama as lágrimas, é uma coisa natural. Mas você conhece pessoas que choram de alegria? Eu conheci uma irmã chamada Demaí, lá em Alfenas. Quando ela começa a dar risada, as lágrimas brotam e parece que ela está chorando, mas ela está rindo. De alegria, ela está manifestando ali a sua alegria, né? a sua espontaneidade. Tem gente que chora de dor, a dor é uma boa razão para chorar, né? Quem é que não já chorou porque sentiu dor, né? Ai, 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 que coisa terrível. Se você não chorou diante da dor, é porque talvez você não bateu o dedinho, o mendinho, aí na quina do sofá. Ou então você não arrancou a unha quando você chutou uma pedra. Se você não chorou de dor, é porque você não passou realmente por uma dor terrível. Tem gente que chora de amor. Tem ou não tem? É o tal da dor de cotovelo. Não tem a dor de cotovelo? Pois é. Chorar de amor também é uma realidade. Você sabe que tem gente que chora de saudade. Talvez a saudade seja o motivo mais amargo para a dor, para a tristeza, para as lágrimas. Imagina uma mãe, pensa comigo aqui, uma mãe que entra no quarto de um filho que faleceu. Né? Ontem nós tivemos a triste notícia de um garoto de 20 e poucos anos, na flor da idade, acidentou de moto lá no sul de Minas, onde eu fui pastor. Infelizmente não resistiu e morreu, 20 e poucos anos. Imagina agora essa mãe, quando entrar no quarto do filho, ver todas as coisas do filho, as roupas, os pertences. Imagine a lágrima que ela vai verter. Imagina quão amargas serão essas lágrimas. Imagina. A saudade talvez seja a pior razão para chorar. Mas o fato é que nós também choramos por causa da saudade. Tem gente que chora de ciúmes, né? Então, ciumento acaba chorando. Tem gente que chora diante da morte e tem gente que chora diante da vida. Isso é fato. Eu gosto, viu, Júnior? Eu gosto muito de poemas. Eu gosto de ler, eu gosto de... Inclusive, eu comprei até um livro de um poeta nordestino, que de vez em quando aparece na Rede Globo lá. O cara é fera. Não sei, eu não esqueci o nome dele. É magrinho, de barba, usa um chapeuzinho. Talvez você já viu ele. Como é que é o nome? Isso, é o Braulio, exatamente. Eu comprei um livro dele. Eu gosto de poemas. Você sabe que os poemas, os mais famosos poemas, foram compostos no momento de tristeza, de frustração, de angústia do poeta. Você sabia disso, não? Quanto mais tristeza, quanto mais sentimento lá no coração do poeta, mais razão ele tem para escrever e mais inspiração ele tem. Deixa eu ler para você, não vou declamar, eu não sou bom de declamar poema, mas eu vou ler um poema para você. Esse poema fala de
pessoa que estava alegre no passado, mas no presente estava triste, pesarosa. E ela começa a lembrar do seu passado, quando era tudo maravilhoso, tudo era flores, né? E ela diz assim, ó: se me ponho a cismar em outras eras em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi outras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida, que dantes tinha o rir das primaveras, esbate as linhas graves e severas e cai num abandono de esquecida. E fico pensativa, olhando o vago. Tomo a brandura plácida de um lago no meu rosto de monja de marfim. E as lágrimas que choro, branca e calma. Ninguém as vê brotar dentro da alma. E ninguém as vê cair dentro de mim. Olha aí. Tá vendo? É um sentimento. Olha, eu quero dizer para você que muitas vezes as nossas lágrimas não tocam o coração das pessoas que estão ao nosso redor, mas move o coração de Deus por nós. Porque a Bíblia fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas talvez você, como eu, já conheceu algumas pessoas que vivem a vida inteira chorando e parece que nunca são consoladas. Você senta com ela já começa a reclamar da vida. Conhece pessoas assim? É sempre negativa, tem sempre uma palavra negativa para dizer. Parece que nunca são consoladas. O texto parece ser automático. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece que esse consolo é automático, mas não é bem assim. Porque nós sabemos que tem pessoas que choram e nunca são consoladas. Então, a pergunta é que nós vamos fazer ao texto: quais são as circunstâncias onde nós iremos receber consolo diante do choro? Quer ver? Ó? Isso me faz lembrar aí as palavras de Victor Hugo. Victor Hugo diz que o homem é forte pela razão e a mulher é invencível pelas lágrimas, né? Porque a razão convence, mas as lágrimas comovem. Agora, isso me faz lembrar a história de um rei de Israel. Você lembra do rei Ezequias? Ah, o rei Ezequias. O rei Ezequias, pensa num indivíduo. Ele subiu ao trono. Quando ele se tornou rei, Israel estava todo ele adorando outros deuses. A igreja virou de placa. A igreja do Deus Yahweh, o grande e poderoso, o que tirou Israel do Egito com mão estendida, braço forte, trocou a placa para o Deus Baal, a deusa Astarote. E eles adoravam outros deuses. Quando ele sobe ao trono de Israel, meu amigo, esse homem colocou no coração de que ele ia ser diferente do seu pai. O seu pai levou Israel inteiro a pecar, mas ele faria diferente. Ele faria com que o povo voltasse novamente a adorar o rei, a Deus, e voltar novamente a trocar a placa da igreja. Abre sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver aqui algumas ações desse rei. 2 Reis, capítulo 18. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Olha só. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusta. Verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que declaração, hein? Ou seja, ninguém foi igual a ele, antes e nem depois. Alguém que se inclinou a fazer a vontade do Senhor.
Ezequias certamente foi um rei excelente, muito acima da média. Ele reformou o templo, destruiu os postes ídolos, destruiu a adoração aos outros deuses e conclamou o povo a adorar o Senhor e reinaugurou o templo e reativou as festas judaicas. Por exemplo, a Páscoa. E o povo voltou a adorar o Deus Israel por intermédio da influência de Ezequias. Que história extraordinária. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ezequias foi de fato um bom rei. Ezequias de fato fez grandes e importantes e fundamentais reformas espirituais no seu país. De fato. Porém, diz a Bíblia que o infortúnio alcançou esse homem no auge da sua vida. Quando ele poderia esperar que tudo ia ser um sucesso, uma maravilha na sua vida, na sua casa, e chega a tristeza, a doença bate à porta. Nós não falamos de vez em quando, cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas? Isso é verdade, viu? Eu não quero contradizer essa frase porque é uma grande realidade. Cuide das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas. Mas peraí, olha Ezequias. Ezequias foi um bom rei, destruiu a adoração dos falsos deuses, restaurou a religião oficial de Israel ao Deus verdadeiro, fez obras extraordinárias e no momento que ele seria mais abençoado, diz a Bíblia que ela adoece. Veja o capítulo 20 agora. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim, olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente, que notícia terrível, hein? Quem foi que desenganou Isaías? Não foi o médico. Por mais que o médico tenha condição, por conta dos seus estudos, de dar um bom diagnóstico. Mas quem desenganou Ezequias foi o próprio Deus na pessoa do seu profeta. Foi o profeta Isaías que visitou Ezequias e disse assim, Ezequias, arruma a tua casa. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se você tem alguma dívida para pagar, pague. Se você tem que reconciliar com alguém, reconcilie. Porque você vai morrer. Essa doença é mortal. Você está sendo desenganado, você vai morrer, ponto final. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Quem foi que falou para você que servir a Deus é garantia de vida fácil nessa terra? Hein? Jesus nunca prometeu que você teria uma vida que fosse semelhante a um mar de rosas. Não. Isso quem diz são esses pregadores, falsos pregadores. Colocam placas na frente da igreja dizendo, se você está desempregado, venha para a igreja que você vai arrumar emprego. Se o seu casamento está em ruínas, venha para a igreja que o seu casamento vai ser restaurado. Sua empresa está falindo, ela vai se levantar. Dê para o Senhor Jesus e Ele te dará em dobro e a sua vida será uma maravilha. As igrejas superlotam de pessoas que buscam Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele oferece na boca desses falsos profetas, falsos pregadores. Ah, meus amigos, eu quero dizer para você que Jesus nunca iludiu nenhum dos seus seguidores. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas você vai ter aflição. Ele diz assim, que vocês enfrentarão inimigos, e os piores inimigos serão os da sua própria casa. Serão odiados de todo mundo por causa do meu nome. Alguns de vocês serão lançados na prisão, outros matarão. Jesus nunca enganou os seus seguidores com promessas vazias. Ele não prometeu tornar a sua vida fácil. Ele prometeu tornar você grande, se você acreditar e for fiel ao Senhor Jesus. O mesmo salmo do pastor, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, também diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. O vale da sombra da morte, às vezes, faz parte da vida dos filhos de Deus. Eu lhe pergunto, cristão morre de acidente de carro? Acabei de dizer um agora. Nós temos agora, nesse exato momento, uma mãe cujo coração está destroçado, porque enterrou hoje o seu filho. Um pai, uma igreja que está de luto, está triste, porque um dos seus jovens tombou no campo de batalha. Nós vivemos em um mundo onde cristãos também são acometidos de câncer. Nós vivemos num mundo onde as pessoas que são fiéis a Deus perdem o emprego. Muitos deles perdem até o casamento. Sofrem problemas dentro do seu próprio lar. Quem foi que disse para você que servir a Deus é garantia de vida fácil? Não se engane nem se iluda. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele e ponto. Se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der? Continua sendo Deus. Como é que diz o profeta? Ainda que não haja balido no curral, ainda que o fruto da videira minta, não é assim que fala? Eu servirei o Senhor, não importa. Porque a maior bênção que eu poderia receber desse Deus, eu já recebi. Foi a justificação pelo sangue derramado de Cristo. A maior bênção eu vou receber, que é a vida eterna garantida pelo que Cristo fez. Se nada eu receber desde então, não tem problema, porque eu já fui abençoado com a maior de todas as bênçãos. Deus espera, amigos, que eu e você vivamos de tal maneira que nós não negociemos os nossos princípios diante das pressões que a vida nos impõe. Seja no trabalho, seja na comunidade, seja em casa, onde quer que estiver. Deus espera que você seja fiel. Fiel pelo que Ele é, não pelo que Ele promete para você, mas pelo que Ele é. Quem é Deus para você? Você ama esse Deus ou você está na presença de Deus pela promessa que Ele te faz, pelas promessas que Ele te faz? Por que você está na igreja? Porque você quer a vida eterna, não é? E se lá no céu não tiver Deus? Você gostaria de ir lá mesmo assim? Gostaria de ir para o céu mesmo se Jesus ali não estiver? Imagine Jesus te fazendo a seguinte proposta. Tudo bem, eu entendi. Vocês não me querem, mas querem minhas promessas. Eu vou cumprir cada uma delas na sua vida, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. As ruas de ouro, a cidade maravilhosa, mansões celestiais, vida eterna, nunca mais choro, nunca mais morte. Você vai viver eternamente jovem, você vai viver num paraíso. Tudo isso eu vou dar para vocês. Só uma coisa será diferente daquilo que eu prometi. Eu não estarei lá, eu não serei seu Deus e nem você será meu povo. Eu lhe pergunto, faz sentido essa promessa? Porque se Jesus me fizer essa promessa, eu digo para ele, Senhor, me mande para o inferno. Porque o céu sem o Senhor é o inferno. O quarteto Arautos do Rei cantava assim, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Para que flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Então, pensa bem, pensa comigo. Ezequias, no auge da sua vida espiritual, depois de ter feito tantas coisas para Deus, poderia esperar a bênção de Deus. Ele realmente sentiu o incômodo da doença, a doença chegou, ele estava sentindo incomodado com a doença, de repente bate a porta de sua casa, e quem é? O profeta. Ele talvez poderia esperar assim, Deus está mandando o profeta para dizer, Ezequias, fique tranquilo, você é um servo fiel, ninguém há antes de você, ninguém depois, você é tão bom, eu não vou deixar você sofrer, Isaías? Claro que não, Ezequias, claro que não, eu vou curar você. Talvez ele poderia esperar essa palavra de Isaías, mas Deus mandou uma palavra que ele não queria ouvir. Sabe por quê, amigos? Um servo de Deus
Ele precisa dizer a mensagem de Deus. Muitas vezes Deus não diz o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E o que Ezequias fez? Diante dessa terrível notícia. Ezequias começou a reclamar de Deus. Revoltou-se. Começou a culpar a Deus. Começou a jogar no rosto de Deus. O que ele fez? Vamos ver o verso 2. Capítulo 20, verso 2 diz: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Eu acho interessante essa passagem, sabe por quê, queridos? Olha aqui para mim. Deixa eu dizer para você, ó. Presta atenção. Ezequias não poderia ter chamado o profeta Isaías. Vem cá, Isaías, eu tô mal, Isaías. Eu estou tão triste, me dá seu ombro aqui, deixa eu chorar no seu ombro, Isaías. Porque eu não aguento essa notícia. Deixa eu chorar, vem cá, Isaías, me console. Ele não procurou o profeta para fazer isso. Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede. Orou ao Senhor. E chorou nos ombros de Cristo, nos ombros de Deus. E isso fez toda a diferença. Tem gente que no sinal do primeiro problema que tem na igreja, abandona a igreja. Vira as costas e vai embora. Como se a igreja fosse culpada, sabe? Brigou com fulano de tal. Não quero mais naquela igreja. Fulano de tal deixou de fazer algo que ele pediu. Ele sai da igreja. Culpa Deus, culpa o mundo, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa todo mundo. No primeiro sinal de problema, abandona a igreja. Ao invés de resolver o problema, isso somente o agrava. Não é assim que resolvemos. Aqueles que não choram nos ombros de Cristo, continuarão chorando e nunca serão consolados. Mas aqueles que fazem como Ezequias, vira o rosto para a parede, ora ao Senhor e chora diante dele, acontecerá o que aconteceu na vida de Ezequias. Olha aí, o verso 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oh, queridos amigos, o Senhor Deus não é indiferente aos seus problemas, às suas frustrações, às suas tristezas, às suas amarguras. O Senhor Deus está vendo cada lágrima que escorre do seu rosto, dos seus olhos. Vi as tuas lágrimas. Vai lá, Isaías. Isaías está indo embora. Senhor, o Senhor me mandou lá dizer que ele vai morrer. Agora eu vou embora, cumprir a missão. Mas antes dele sair, o Senhor... Isaías. Não, volta, Isaías. Volta, Isaías. Vá lá. Diga para ele que eu vi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. E diga para ele o seguinte, Isaías, olha lá. Diga para ele assim, ó: eis que te curarei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Agora você entende que bem-aventurados que choram serão consolados? São aqueles que choram no ombro certo. Eu lhe pergunto agora, quando você está frustrada, quando você está frustrado, quando a angústia bate o coração, quando os problemas chegam para você, eu lhe pergunto, o que você faz? Onde você chora? Qual é o ombro que recebe as suas lágrimas? Eu choro no ombro do meu esposo, da minha esposa, do meu amigo, do meu pai, da minha mãe. Está tudo certo. Essas são pessoas que a gente precisa perto da gente. Mas nunca se esqueça que o primeiro ombro que nós devemos chorar é os ombros de Cristo, porque Ele não é indiferente à nossa dor. Está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Nunca se esqueça disso. O Senhor Deus ama você. Olha, Deus não nos vê como uma massa de gente. Imagina lá do céu, do seu trono, Deus olhando para o planeta Terra e vê aquela massa de gente. Não é assim que Deus nos vê, não. Deus nos vê de maneira pessoal. A Bíblia fala que o nosso nome está escrito nas palmas das mãos de Deus.
Diz a Bíblia que lá no céu nós receberemos uma pedrinha branca. E adivinha o que vai acontecer? Nessa pedrinha branca nos terá dado ali um novo nome. Um dia Jesus passou lá em Jericó, debaixo de um velho sicômoro, e estava lá um baixinho pendurado. Ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Mas quem foi que disse para Jesus que o nome daquele baixinho era Zaqueu? Eles nunca haviam se encontrado antes. Não precisa, porque Jesus nos conhece pelo nome. Ele sabe quem é você, e você é. Ele sabe o nome da rua que você mora, o número da tua casa. Aliás, ele sabe até quantos fios de cabelos tem na tua cabeça. Eu duvido que você saiba quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe. Ele conhece você de maneira pessoal e conhece de uma maneira assustadora. Porque ele conhece você mais do que você se conhece. Então, queridos, se você está passando por alguma dificuldade, não sei, não conheço você. Estou passando a conhecer agora. Mas se porventura você estiver passando por alguma tristeza, alguma dificuldade na vida, se as lágrimas estão teimando enrolar dos seus olhos, se você está a ponto de jogar a toalha porque você luta para descobrir que não vence, eu quero dizer para você que esse Deus conhece cada uma dessas lágrimas. E a Bíblia diz que as lágrimas, estão escritas no livro de Deus. Acredite. Entregue a sua vida a Jesus. Pastor, mas está difícil demais, pastor. Você não sabe o que eu tenho passado. Pastor, você não tem ideia do problema que eu vivo. Você não tem ideia, pastor. Ao falar isso para o pastor, você tem total razão. Está coberto de razão. Eu não tenho ideia. Mas não é para mim que você tem que dizer. É para aquele que tem ideia do que você está passando. Pode parecer difícil. A gente luta. A gente pede, parece que não acontece. Parece que o céu é de bronze em cima da nossa cabeça. Parece que a mão do Senhor está encurtada. Parece que os seus ouvidos estão impedidos, que não ouvem a nossa oração. Ei, só parece. É só aparência. Nada do que você está pensando negativamente sobre Deus é realidade. Porque Ele está atento às orações que o seu povo faz. Principalmente aquelas que brotam do fundo da alma, quando as lágrimas escorrem dos seus olhos. Ele fala assim, olha, eu habito no alto e sublime trono, mas habito também no coração do contrito e abatido de espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantos nessa noite quer dizer assim, Senhor, obrigado, que o Senhor me disse, me relembrou essa grande verdade de que eu sou especial para o Senhor. Obrigado, Senhor, por estar me vendo e ouvindo a minha oração. Levante sua mão. E você que está em casa, nos assistindo. E aí, como é que está a sua vida? Me diga. Como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu dia hoje? Talvez eu esteja falando para você aí na sua casa. Talvez você encontre paz em qualquer lugar no mundo, mas não encontre paz em casa. Será que é essa a sua realidade? Não se esqueça que a distância de você e esse Deus é a distância do seu joelho ao chão. Você pode estar na presença de Deus quando você ora a Ele. E Ele está aí do seu lado. Se o seu coração se mover em direção a Deus. Talvez as suas lágrimas não comovem o coração das pessoas que estão ao seu redor. Mas saiba que está movendo o coração de Deus em sua direção. A minha oração aqui da igreja, como seu pastor, é que essa mensagem possa trazer paz e alento ao seu coração cansado, ferido, magoado. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Receba essa mensagem, porque você é um filho ou uma filha amada de Deus. Que a paz do Senhor Jesus lhe encontre
É meu sincero desejo de oração para você e para todos vocês aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos falou ao coração mais uma vez. É bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui. É bom saber que o Senhor nos conhece e que o Senhor se importa de verdade. Obrigado porque cada lágrima que escorre dos nossos olhos é percebida pelo Senhor e o Senhor nos promete consolo se nós confiarmos no Senhor. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E entregamos, Senhor, os nossos amigos, nossos parentes, familiares, que se porventura nesse momento está magoado, triste, frustrado. E de maneira muito especial essa família que eu comentei aqui para a igreja. Esse pai e essa mãe que está chorando agora a perca do seu filho. Senhor, seja o consolo que somente o Senhor possa ser na vida dessas pessoas. Nos dê, Senhor, uma boa noite de descanso reparador e nos leve em paz para os nossos lares, nos trazendo novamente a esse santo e bom lugar para na próxima oportunidade continuar te adorando e louvando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.